Eu quero hoje te falar sobre as promessas de Deus, vivendo as promessas de Deus, experimentando as promessas de Deus. Eu venho te trazer, porque essa aqui eu estava relutando. Eu tenho outra coisa para dizer, mas isso vinha no meu coração, uma palavra no meu espírito. Fale sobre isso, porque tem gente aqui que há muitos anos atrás Deus falou, porém o tempo fez esquecer destas promessas. O fator tempo, ele leva você a esquecer. O fator tempo leva você, sabe o que? A dizer, não foi Deus que falou, foi homem que falou. O fator tempo leva você, sabe o que? A pensar de que foi uma palavra vinda simplesmente uma palavra de homem, uma palavra humana, mas não. Foi Deus que falou. Deus trouxe essa palavra, talvez há 10 anos atrás, talvez há 15 anos atrás, talvez está demorando como na experiência de Abraão. 25 anos se passaram, mas muitas vezes nós esquecemos, deixamos para trás. Não foi Deus que falou, foi homem que falou. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 17. Esse capítulo é fantástico. Eu já falei sobre outra coisa, mas aqui Deus me leva a meditar sobre as promessas de Deus. Tem cadeiras aqui na frente, é para você que está ali, tá ok? Encontre o seu lugar. Gênesis 17, versículos 1, nós vamos lendo aqui. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porém o meu concerto entre ti e mim, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto comigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente, e depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Graças a Deus. Hoje eu quero te falar sobre promessas. De certeza que um dia Deus falou a seu coração. De certeza que um dia Deus usou um homem para trazer uma palavra a seu coração. Estávamos no Coroado, a igreja começando, e era uma casa perna de pau. Quando a pastora Colin dançava, ela se mexia e ninguém conseguia cantar. Pastor Pablo, ele isolou, cortou o assoalho e colocou um toco aí, ficou legal. Aí cantávamos. Certa vez chega uma equipe dos Estados Unidos. Eles não falavam português, e aí chama para reunir com todos os que estão envolvidos em liderança. E aí tinha uma profetisa, ela começa a falar para cada um dos irmãos. E no meio dela, aí ela olha para mim e diz assim: você é um levita. Você é um levita. Eu vou te dar músicas nas madrugadas. Prepara lápis e papel. Ah, meu irmão, eu fiquei tão animado, eu comprei um caderno, uma caneta, pronto, esperando na seguinte madrugada, e esperei, e nada.
Na outra madrugada e nada. Passa uma semana, se passa um mês, anos e nada. E disse, então, não foi homem, não foi Deus, perdão. Se passaram os anos, 10, 15 anos, algo começa a acontecer. As músicas começam a fluir na minha mente. Não sei se você me entende. Toca essa música na minha mente e eu vou pegando, escrevendo e cantando, escrevendo e cantando, e fluíram as músicas. Não é no tempo que eu quero, não é no tempo que você quer. Também para os nossos queridos irmãos que estão online, para esse amigo que está nos assistindo ali, talvez um dia Deus falou ao seu coração, Deus falou para você, Deus usou um homem para trazer uma palavra para você. Sabe que aí você diz assim, o tempo passou, mas já se passaram 15, 20 anos passou, porém, Deus ainda está falando. Hoje, Deus coloca essa palavra no meu espírito assim, eu tinha outra palavra, mas disse, não fale sobre as minhas promessas, porque aqui tem gente que tem esquecido aquilo que eu tenho dito, mas que eu vou cumprir, está tão mais perto que você imagina, porque Deus falou, porque Deus é fiel. Você não vai morrer se antes ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, meu irmão. Aqueles que acreditam, diga glória a Deus. Eu creio isso. Abraão se passou 25 anos, meu irmão, mas ainda Deus tinha dito, eu vou cumprir essa promessa que eu fiz. Ele dizia, eu sou Deus Todo-Poderoso. A única coisa que ele disse, anda em minha presença, segundo ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti. Uma aliança, essa aliança, onde disse assim, quem tem mais tudo a perder somos nós. Nós demos a nossa miséria, mas Ele nos deu a sua riqueza, a sua salvação. Sabe? Isso, mas Ele vai falando aí, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Olha só, quanto a mim será contigo a minha aliança. Aí Ele vai falando. Mas, queridos irmãos, Ele vai falando quando disse assim, Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, te farei de ti sairão nações, reis sairão de ti. Ele vai falando, estabelecerei a minha aliança contigo. Muitas vezes, sabe, irmãos, eu estou trazendo aqui, talvez tenha muita gente aqui, que Deus, mais uma vez eu torno aqui a te dizer, Deus falou a você, Deus usou um homem e uma mulher de Deus para trazer essa palavra ao seu coração, mas o tempo passou, está se passando, também você disse, não, esqueci já, mas o propósito dessa noite é trazer à tona essa palavra, lá do fundo, e tirar aqui, e lhe dizer que Deus foi que falou, não foi homem que falou, não foi mulher que falou, foi Deus que falou. Esse é meu propósito hoje, é trazer essa palavra que Deus falou ao seu coração, e você estava dizendo, será que Deus falou lá? Mas pastor, já se passaram 15 anos, pastor, já se passaram 18 anos, pastor, e não estou vendo nada. Pois é, e muitos acabam se desanimando. A promessa fala, sabe, que tem muito a ver com a afirmativa de que Deus dará ou Deus fará, Deus vai fazer. Sabe, promessas falam aquilo que Deus disse, assim diz o Senhor. E Ele assina embaixo, pronto, acabou-se. Mas nós temos que entender o fator tempo. Eu venho a te dizer, não desanima, meu irmão. A palavra de Deus está valendo ainda. As promessas de Deus não têm data de validade.
As promessas, ei, você que está assistindo aqui, ó, as promessas de Deus não têm data de validade. As promessas de Deus não têm data de validade. As promessas de Deus não têm data de validade. Elas estão valendo, elas se cumprem, porque meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diz para ele: Deus é fiel. Diga para ele assim: a palavra que Deus te falou 15 anos, ela está valendo ainda, está valendo, porque as promessas de Deus não têm data de validade, ela está valendo, está em vigor ainda. Eu sinto no meu espírito, para alguns aqui que está tão mais próximo que você imagina, meu irmão, está mais próximo que você imagina, porque meu Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ei, você que está assistindo aqui, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Nenhuma palavra cair por terra. Meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Sabe, no capítulo 12, dos versículos 2 ao 3, ele diz assim: de ti farei grande, a primeira vez, de ti farei grande nação, te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para viver as promessas de Deus, sabe, querido irmão, temos que sair da zona de conforto. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, vai embora, eu vou te levar num lugar onde eu vou te dizer. Ele não deu endereço. Vem a minha lembrança, quando eu disse para minha esposa: amor, nós vamos para o Brasil. Ela era uma funcionária da prefeitura. Ela disse assim: amor, mas eu tenho que sair do meu trabalho. Ele disse: você vai ter que sair. Disse: tudo bem. Entra no processo. Nós vimos, mas aonde nós vamos? Talvez se fosse hoje, se fosse no lugar dela, eu não seguiria, porque nós vimos sem rumo, vimos embora. Minha esposa, mas eu, um violão nas costas, e roupas, esses sacos do soldado do exército, da Marinha dos Estados Unidos, grande, e muita roupa. Vimos embora. Eu disse: você foi muito corajosa, meu amor. E vim embora, sem rumo. Eu fico pensando na vida de Abraão. Sai no meio da tua parentela, sai do meio desse conformismo, sabe? Dessa zona de conforto, sai do meio. Eu quero, sabe que qual a intenção de Deus? De que Abraão aprendesse a depender totalmente de Deus, que Abraão seja alguém que diz: Senhor, hoje eu só tenho o Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu disse assim para minha esposa: amor, agora só estamos na mão de Deus. Aqui nós não temos parentes, nós não temos família, só é Deus. E eu comecei a ver as maravilhas de Deus desde o início. Chegamos, o dinheiro se acabou somente lá na fronteira. E Deus usa pessoas para nos ajudar com uma passagem, só tinha uma passagem. Deus usa. Chegamos lá no porto, e disse que era um policial, esse homem. Eu estou até hoje procurando. O nome dele era Quincinho. Mas há muita gente que viemos nesse barco que eu encontrei, mas ele não encontrei. Esse homem disse, me chama assim: ei, Peru, tu vai para onde? Disse: a única rua que eu sei é no Aleixo, Belo Horizonte, aqui por trás, lá.
Ele disse: eu aluguei uma Kombi, mas amanhã eu te pego aqui. E já comecei a ver, porque nós não tínhamos nenhum centavo. Aí nós saímos, 6 da manhã, ele está aqui: Peru, nós estamos aqui, vamos lá. Entramos na Kombi, e nós estamos saindo, vindo aí. Eu digo: Senhor, e agora? Como vai ser? Passamos pela 7 de setembro, aí eu cheirei aqui, a primeira vez eu cheirei o café, o cheiro de café ali, é por isso o brasileiro gosta de café aqui, ó, eles tomam muito café. Chegamos no endereço, olha só para você ver, o tal de Quinzinho, ele mete a mão no bolso, pega um bolo assim de dinheiro, esperou, eu já vou me embora, coloca na minha mão. Eu me assustei, eu vejo peguei na mão e disse: tchau. Ele disse: Deus te abençoe. Eu corri lá para dentro, e aí chego lá, que foi? Ela disse: rapaz, alguma coisa aconteceu aqui, e conta, e muitos cruzeiros naquela época, que durou 6 meses para pagar aluguel, para você comer. Oh, meu irmão, Deus, quando você entra na dependência de Deus, Ele se encarrega de cuidar de você. Amém, amado irmão? Deus é fiel. Eu disse para Deus: Senhor, não tenho agora essa mulher de fé que é a minha mãe, eu não tenho mais meus familiares aonde poder me encostar, eu só tenho o Senhor. Deus, agora, sabe, irmãos, mas Deus cuida de nós, Deus cuida da gente, Ele é o melhor Pai. Ele sabe que você saiu da sua cidade para outra cidade, e portanto você é estrangeiro. Quantos não são daqui de Manaus? Levanta sua mão. Eita, rapaz, tem muita gente. Pois é, você é estrangeiro. Essa cidade não é a sua cidade. Mas aí quando você saiu da sua cidade, Deus começou a cuidar bem de você. Olha só, mais um testemunho aqui, como Deus queria ensinar a Abraão isso, que ele seja dependente dele, esperasse em Deus. Ele: sai do meio da tua parentela, sai, eu vou te mandar para um lugar. Deus queria levantar um homem, um grande homem, e foi mesmo. Sabe, irmãos, outro testemunho aqui, só para motivar a tua fé a depender de Deus, confiar em Deus. Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o Rei dos Reis, vocês são os príncipes, meu irmão, e portanto, alegre-se em seu coração. Deus não deixou você, só Deus está cuidando de você. Ele estava querendo contar uma história, se me foi da mente. Vamos lá aqui, queridos irmãos, Deus está trabalhando. Olha só, disse: eu farei de ti, eu vou te engrandecer, eu vou fazer de você um grande homem. Nações sairão de ti, reis sairão de ti. Mas para viver as promessas de Deus, nós temos que sair da zona de conforto. Quando nós entramos aqui no ministério pastoral, a minha indenização me durou 2 anos. Quando secou, disse mais uma vez a Deus: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, o Senhor é o meu supridor, tu é que cuidas de mim, tu és meu Pai. E Deus começou a suprir as necessidades. Mas nós temos que sair da zona de conforto, meu irmão, dessa vida normal, dessa vida natural. Deus quer nos levar ao sobrenatural. Uau! Tem experiências fantásticas, meu querido irmão. Então, vemos aqui, mas ele disse: eu vou mudar o teu nome, eu vou trocar teu nome, sabe o que? Não mais te chamarás Abrão, pai exaltado, mas de Abraão, porque serás pai de multidões. Oh, que querido, que coisa boa. Mas, sabe, o caminho percorrido para alcançar as promessas foi muito tempo, passaram-se 25 anos. Estou aqui na Igreja da Paz há 28 anos, 28 anos na Igreja da Paz. Oh, meu irmão,
tempos, 2 décadas e um pouco mais se passaram mais, e nós vemos que Abraão, ele alcançou pela perseverança e pela fé, meu irmão. Ele disse: não, eu sei que Deus falou, e nós vamos chegar. Mas aí, essa narrativa nós vemos aqui, meu querido, de Abraão, alguns pontos importantes nós aprendemos no capítulo 17. Esses pontos são que me motivam, sabe, a viver cada vez mais vivendo para Deus, porque Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Você não está só, meu querido irmão. Sabe que o desejo de Deus é nos levar no caminho do sucesso. O desejo de Deus é nos levar no caminho da vitória. Sabe que nessa caminhada, mas como consequência, nós devemos viver as promessas, de nós experimentarmos essas promessas. Sabe que não pelo que você leu no livro, senão pela própria experiência. Irmãos, quando você passa uma experiência, você está vivendo. Está a minuto, dia por dia, vai vivendo isso, lhe dá autoridade para você transmitir para os outros. E esse aqui, nós vemos aqui, tem pontos importantes que nós vamos estar falando. Se nós queremos viver, sabe que as promessas de Deus, nós temos que entrar na rota da, sabe de que, meu querido irmão? Na rota da santidade. Sabe por que muitos não experimentam isso? Porque estão andando um dia no mundo, outro dia na igreja. Não mantém esse coração, sabe que? Puro, santo, é separado. E Deus nos separou só para servir a Ele. Entra nessa rota, e aí nós temos, cadê o caminho ali, meu irmão? A rota ali. Colocou aí entra na rota da santidade. Santo é separado, sabe que? Viver para Ele, separado das coisas desse mundo, separado dos prazeres dessa vida, viver para Deus, meu irmão, e obedecer a palavra dEle, obedecer esta palavra. É isso que Deus queria, Deus deseja para todos nós. Quando nós vamos a Levítico 20, versículo 26, Ele vai dizer: servireis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Sabe, Ele disse assim: separei-vos dos povos para serdes meu. Você é meu, nós somos dele, eu sou dele, a minha vida é dele. E Paulo diz assim: só para ele, por ele, e para ele são todas as coisas, por ele e para ele. Ó, meu irmão, entra nessa rota, entra nessa avenida da santidade, porque Deus é fiel. E me deparei com outro rapaz, outro dia, diz assim: não, eu estou buscando a Deus, mas de manhã está buscando a Deus, mas à noite ele está bebendo. E aí? Como que quer viver para Deus? E a vida dele está se acabando. Está se acabando. Oh, meu irmão, você e eu, nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para miséria. Você e eu, nós nascemos como filho de Deus, nasceu para experimentar, para viver, comer do melhor dessa terra, meu irmão. Mas eu te falo aqui, o primeiro ponto, como diz, entra na rota da santidade. Olha 1 Pedro 1,15, ele vai dizer, versículos do 15 ao 16, pelo contrário, ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo vós também, em todo o vosso procedimento. A sua maneira de falar, a sua maneira de proceder, como que nós estamos, como que as pessoas nos veem lá no mundo, como que a sua luz está brilhando, ou a sua luz pode estar apagada ou pode brilhar, mas precisamos, sabe que, na nossa maneira de proceder, na nossa maneira de falar, sabe que deve ser diferente dos outros. Quanto dizem amém? Nessa rota da santidade, precisamos andar nessa avenida da santidade, meu querido irmão. E ele vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus diz: quem está pegado ao mundo, aos prazeres da carne e o pecado, ele não agrada a Deus. Sabe, nós não podemos viver um dia na igreja, outro dia no mundo. Não, precisamos ser e não parecer. Muitos parecem, mas aqui estou na frente de um povo que é filho de Deus. Quanto dizem amém? Glória a Deus. Sabe,
separado, meu irmão. Agora nós vamos aqui, como o homem pode andar nesta rota da santidade. Oh, meu querido irmão, olha só, e vem aqui, algo que é interessante aqui, primeiro aqui, ó, uma decisão de permanecer, sabe, irmãos, de se alimentar da palavra da vida, sabe que de mergulhar na palavra dele. Olha só o que diz o salmista aqui, Salmo 119, versículos 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele disse assim, e responde, observando a sua palavra, guardando. Em outra versão disse, guardando, meu irmão, segundo a tua palavra. Meu querido irmão, aqui está. Quando nós, sabe que nos deparamos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, esta palavra que vai transformar a minha vida, essa palavra que vai transformar a tua vida, essa palavra vai alimentar a minha vida, essa palavra vai trazer um vigor espiritual, meu querido. Entra no caminho, na rota, na avenida da santidade. Esta é a palavra viva. Gosto que o pastor Arnete, antes da sua pregação, ele disse, tem umas frases que ele fala, são coisas poderosas, porque essa não simplesmente é a Bíblia, um livro, não, é a própria palavra de Deus, ela que me fortalece, ela que me admoesta, ela que fala ao meu coração, ela que traz vida aqui dentro do meu espírito, ela que vai transformar o meu coração. Quanto dizem amém? Então, aqui está, nós precisamos, você e eu, nós precisamos, meu querido irmão, como o homem pode andar na rota da santidade, meu irmão? Primeiro, sabe que decida ler, se encher da palavra. Isso que sempre eu pergunto para os discípulos: como está seu tempo com a palavra? Quanto tempo você usa para estar mergulhando nesta palavra? Quanto tempo você usa para orar? Está orando ou não está orando? Sabe que esse é importante, meu irmão. Que mais aí, irmão? Buscar ao Senhor em oração. Versículo 10 vai dizer assim, do Salmo 119: de todo o coração eu te busquei. Busque ao Senhor nas madrugadas, nas tardes, ao amanhecer, sabe que à meia-noite se prostre na presença de Deus, buscando a Ele, sabe que pedindo a direção nele. É Ele que vai te direcionar, Ele vai dar a resposta que você e eu nós estamos precisando, meu irmão. É Ele. Ele tem o futuro da minha vida está nas mãos do nosso Pai. E o salmista disse: busquei ao Senhor de todo o meu coração. Oh, meu querido irmão, ele disse: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não, Senhor, porque ele sabia que esta é a palavra de Deus. Aqui está a palavra que muda a vida dos homens. Esta é a palavra, sabe que vai mudar o destino das pessoas? A palavra de Deus. Quanto tempo você tem, sabe? Qual é o tempo que você usa para estudar ou ler a palavra de Deus? Aqui nós vamos indo, queridos irmãos, a um segundo ponto: como eu posso viver as promessas de Deus. O primeiro foi entrando na rota da santidade. Segundo, sabe que? Na rota da fidelidade. Por quê? Deus é fiel. Agora você é fiel a Ele? Essa é a pergunta. A fidelidade é a base da nossa aliança com Deus. O infiel, sabe, não faz valer essa aliança que fez com Deus. Quando nós se casamos, sabe o que acontece quando você casa? Está no altar de Deus, e a pergunta é: você promete diante de Deus e diante de todas as testemunhas tomar a sua legítima, a fulana como a sua legítima esposa? Você promete se compromete a sua palavra de fidelidade? Você promete amar, cuidar em todos os momentos da vida? Qual é a sua resposta? Qual foi a sua resposta? Sim. Sim. O dia você entregou a sua vida a Jesus aqui, nesse altar, você também disse: sim, eu quero te servir para o resto da minha vida. Aí, sabe que?
Deus fez uma aliança com você e comigo, e essa aliança está valendo ainda. Você é filho, você e eu, nós não éramos filhos, mas hoje nós somos filhos dele. Quanto dizem amém? Somos filhos dele, meu querido irmão. Precisamos ser fiéis à nossa aliança com Deus, e as alianças em todas as áreas da nossa vida. Sabe, aliança com a família, aliança com a sua igreja. Não é daqueles que vão de um dia estar numa igreja, outro dia estar no outro lugar, outro dia estar no outro canto lá. Não, você tem um compromisso com esta igreja, com a visão da sua igreja, com o crescimento dessa igreja, porque você faz parte dessa família, essa família da paz. Quanto dizem amém? Isso, essa aliança no casamento, aliança com a sua liderança. Você tem uma aliança. Disse aqui no Tadeu, na terça-feira passada, ele disse assim que eu fico feliz porque a presença dos irmãos aqui no Tadeu, eles estão dizendo assim: pastor, estou contigo, vamos nessa, estou junto nessa visão. Sabe, irmãos, aliança que foi colocado aqui. Você sabia que a fidelidade é uma joia que adorna o caráter de todo filho de Deus? Ele é fiel. Sabe, irmão, nós sabemos que quando eu cheguei nesta igreja, eu disse: aqui que eu vou ficar, e aqui eu quero frutificar, quero que as minhas raízes se aprofundem, porque eu quero frutificar. Ah, meu irmão, como é bom. Eu não entrei querendo ser pastor, não. Eu não entrei querendo ser um grande líder, também não. Eu entrei aqui nessa igreja querendo ser alguém que ajude ao reino de Deus avançar, crescer o reino de Deus, que esse evangelho seja pregado nos quatro cantos de todo esse estado do Amazonas, e nós estamos indo. O meu desejo é ver que não sei até que ano, mas nós vamos chegar lá, tendo uma igreja da paz em cada município sendo alcançado, lá naquelas cabeceiras do rio, onde ninguém chega, mas nós vamos chegar. Amém, amado irmão? Igrejas grandes, eles dizem: lá não tem lucro, mas o nosso lucro é aquele senhor José, que está indo na sua canoa, onde só tem carapaná, onde tem aquele pium, onde tem aquela mosca grande, aqueles carapaná parece beija-flor grande, meu irmão, mas nós vamos chegar lá. Sabe, irmãos, nós vamos chegar lá com esse homenzinho que está indo na sua canoa, na cabeceira do rio. Nós vamos chegar lá. Ele é o nosso lucro. Amém, amado irmão? Essa é a visão dessa igreja. E você tem uma aliança com esta visão, com o crescimento desse povo de Deus. Oh, meu querido irmão, a avenida, sabe o que? A avenida da fidelidade, a rota da fidelidade. Segundo ponto aqui, meu querido irmão, vamos, sabe, precisamos. Provérbios capítulo 3, versículos 3, ele vai dizer: não te desamparem a benignidade e a fidelidade atas ao pescoço, ao teu pescoço. Oh, meu querido irmão, escreve-as na tábua do teu coração. Oh, como é bom. Sabe, quando você age com fidelidade na sua igreja, com Deus, em todo lugar onde você está, você é fiel a Ele, a sua palavra, você olha a palavra como algo importante para a sua vida, meu irmão. Se você pegar essa palavra, um certo pregador disse que quando o homem que se apega à palavra, em pouco tempo a vida dele é alterada. Por quê? Porque há poder nesta palavra. Amém, amado irmão? Esta palavra nos corrige, essa palavra nos alimenta, essa palavra nos admoesta, esta palavra traz vigor àquele que não tem nenhum vigor. Essa palavra, sabe o que? Vai me motivar quando eu estou desanimado. Uau! Por isso é importante
Se apega a essa palavra. Seja fiel, sabe, irmãos? Você sabia que a fidelidade toca o coração de Deus? Olha só, Isaías 38 conta a história deste grande homem, o rei Ezequias. Sabe, ele disse assim, ele traz uma palavra. O profeta Isaías chega aí e diz assim para Ezequias: arruma a tua casa, assim diz o Senhor, porque morrerás e não viverás. Que palavra! Sabe, irmãos, o profeta entregar uma mensagem dessa: morrerás e não viverás. Ele estava cometido de uma doença mortal, disse no início desse capítulo. Olha só, que eu quero te levar a meditar aqui. Olha só Ezequias aqui, ó. Versículos 3, ele vai dizer assim: e disse, olha Ezequias, ele não reclama, ele não fica murmurando, não, ele disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade. Uau, como a fidelidade toca o coração de Deus, mexe com ele. Não é porque Deus se esqueceu, sabe irmão, essa aqui para nos ensinar, nos dá uma lição para nós. Ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, Senhor, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. A Bíblia diz que chorou muitíssimo, ficou chorando. O profeta Isaías entregou a mensagem, estava indo embora. Enquanto Ezequias estava chorando muitíssimo, e Deus diz assim: Isaías, volta de novo, eu tenho outra mensagem para ele. Olha a fidelidade deste homem. Ele disse: orei, sabe que? Com fidelidade, vivi, andei com fidelidade, Senhor. Olha, meu querido irmão, olha só, disse assim. Então a palavra veio, a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Uau! Como é a fidelidade? Toca o coração de Deus. Deus conhece, Deus sabe. Meu irmão, veio a palavra do Senhor dizendo: vai, sabe que? Deus disse assim: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e te acrescentarei depois mais 15 anos. Veio a resposta na hora. E como foi a oração? Ah, Senhor, peço-te, andei diante do Senhor com fidelidade. Quando você é fiel a Ele, você tem a cara limpa de levantar seu rosto e dizer: meu Pai, qual é a saída diante desse problema? O que eu devo fazer, Senhor, diante dessa situação? E a resposta de Deus virá. Quanto disse amém? O segundo ponto, a rota da fidelidade. E aqui nós vamos indo para o terceiro. Querido irmão, a pessoa do louvor pode ir subindo já. Olha só, como é importante aqui, se nós queremos viver as promessas de Deus, experimentar as promessas de Deus, entra na rota da perseverança. Não desanima, meu irmão, não desanima, porque Deus foi que falou, quantos anos atrás, e ainda não se cumpriu, mas está tão perto que você pode imaginar. A palavra do Senhor não cai por terra, não. Todas elas se cumprirão, porque Deus é fiel. Eu queria te trazer outra mensagem, mas Deus disse: não, vai nesta. Essa eu quero trazer à tona, essa palavra que eu falei muito lá atrás. Tem gente que esqueceu, tem gente que deixou de um lado, tem gente que está ali, sabe, que deixou de perseverar, mas eu quero trazer à tona de novo. E essa palavra está sendo viva, como há 15 anos atrás Deus falou ao seu coração, com 17 anos que falou ao seu coração. Não sei há quanto tempo você está esperando uma palavra, ou se tornar realidade aquilo que Deus falou lá no passado. Mas, terceiro, sabe, querido irmão, entra na rota da perseverança. Abraão era um homem determinado, sabe?
O que fazia dele uma pessoa perseverante? Ele esperou, sabe quanto? 25 anos. 25 anos ele estava esperando. Quanto tempo você está esperando? Você está desanimado? Olha para seu vizinho que está do seu lado, diga para ele, não fique desanimado não. Continua esperando em Deus, continua perseverando, porque Deus é fiel. Continua esperando, porque Deus é fiel. Continua esperando, porque Deus é fiel. Para os nossos amigos que estão online aí, nossos irmãos, Deus é fiel. Continua esperando. Deus é fiel. Continua perseverando. Deus é fiel. Continua perseverando, meu irmão. Essa rota te levará a viver as promessas de Deus. Uau! Quanto tempo você está esperando? Estava já desanimado? Mas eu quero trazer essa palavra de 20 anos atrás, como se Deus falou hoje ao seu coração, porque Deus quer motivar teu coração a continuar esperando, porque o que Deus vai fazer, Ele vai fazer como Deus falou a Abraão, coisas extraordinárias na sua vida, te multiplicarei extraordinariamente. Deus é fiel. Amém, querido irmão? Deus é fiel. Não desanima, continua. Essa é a direção que o Senhor nos dá. Sabe o que? Para vermos as promessas de Deus se tornarem realidade. As adversidades que encontramos no decurso da nossa caminhada, elas não podem desanimar. E você não pode desanimar. Para alguns aqui, ainda nesse ano, Deus vai lhe surpreender. E para muitos daqui, 2021 será um ano muito significativo. 2021 será um ano muito significativo para muitos daqui. E tem muita gente aqui que está realmente esperando em Deus, por causa da sua perseverança, por causa de que você entrou na rota da perseverança. Deus vai te honrar e Ele vai cumprir as promessas do meu Senhor. Nenhuma palavra cairá por terra, porque as promessas de Deus não têm data de validade. Uau! As promessas de Deus não têm data de validade. Elas são vivas. Você e eu nos cansamos. Você e eu nos cansamos de esperar. Porém, entra nessa roda da perseverança e você viverá as promessas do nosso Pai. As promessas dele, elas se cumprirão. Elas se cumprirão. E nenhuma palavra cairá por terra, porque foi Ele que diz, assim diz o Senhor. Oh, meu querido irmão, quando Jesus, em Lucas capítulo 21, 19, aí nós vemos como é a nossa perseverança. Sabe que nós conseguimos as coisas, aquele que persevera, aquele que continua esperando em Deus, e Deus olha o coração da gente, Ele olha para cada um de nós. Eu quero levar você aqui nesse momento, olha só, como Deus é a favor da perseverança. Apocalipse capítulo 3, versículos 10, ele vai dizer, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. A palavra da minha, ele diz, da minha perseverança. Deus é a favor daqueles que esperam. Deus é a favor daqueles que continuam esperando. Quando continuamos esperando, nós estamos dizendo, Deus, ainda eu estou aqui, à espera do Senhor, à espera de uma intervenção divina, e Ele virá e não falhará.